Para fazer esse estojo, vamos precisar de plástico cristal. Aqui eu já tenho 2 pedaços cortados. Um pedaço maior, de 20 centímetros de largura por 33 de altura. E o pedaço menor, 20 de largura por 25 de altura. Esse é o plástico cristal 0,40 de espessura. Eu não recomendo que você faça num plástico mais fino, caso você queira personalizar como eu, utilizando filme de recorte. Para fazer esse tipo de personalização com filme de recorte, cortando detalhes pequenos, você precisa ter uma placa de recorte. No caso, a minha é uma Scan Cut, mas se você não tem, você pode usar a criatividade para personalizar de outra maneira ou mesmo deixar sem personalização, que também fica lindo. Aqui também tenho 2 cortes de tecido na medida de 20 por 12 centímetros de altura. Você vai cortar 2. E também para o debrum de acabamento, 2 cortes de 20 por 4 centímetros. Esse tecido é tricoline, 100% algodão. Eu dei uma leve estruturada, utilizando uma entretela fininha de tecido, uma entretela usada para fazer roupa. Mas se você quiser deixar o tricoline sem estruturar, também não tem problema. Vou precisar de 2 pedaços de zíper número 5, aqui ele tem 25 centímetros, 2 cursores. Para o acabamento final da peça eu vou utilizar sintético, esse aqui é um sintético 0,8 com fundo em malha de algodão. Como eu vou apenas dobrar ao meio e costurar, eu cortei com 2 centímetros de largura. Você pode utilizar o viés da sua preferência. Para esse estojo que eu vou fazer em aula, vou fazer o fechamento da peça com um pedacinho de montana. Esse montana tem 1,4 de espessura, 3 centímetros de largura por aproximadamente 9 centímetros de altura e você faz o arredondamento das bordas. Para o fechamento, vou usar o botão de imã com rebite e para prender esse fecho na peça, eu também vou prender com rebite. Então, eu vou fazer essa fixação somente quando a peça estiver pronta. Se você preferir, você pode fazer o fechamento com o elástico, como eu fiz aqui, um elástico roliço, fica bem legal também. Eu vou começar a costurar pela parte maior do plástico e também com esses 2 tecidos maiores. Por enquanto, eu vou utilizar um pedaço de zíper e um tecido desse maior. Eu vou dobrar o tecido ao meio, avesso com avesso, e vou passar para vincar bem. Agora eu vou posicionar essa parte aberta, borda com borda do zíper, direito do zíper virado para cima. Deixe sobra do zíper dos 2 lados. E aqui eu vou dar uma dica. Como eu tô usando o tecido tende a desfiar. Então, apesar de eu alinhar o zíper com o tecido borda com borda, eu vou dar uma pequena recuada no tecido. Ele não vai ficar exatamente na bordinha do zíper, ele vai ficar 1 milímetro para dentro, para ele não ficar aparecendo caso o tecido desfie. Aqui eu vou usar o calcador normal da minha máquina, no caso aqui é a industrial, e vou encostar esse calcador aqui na cremalheira do zíper. Isso vai me dar uma margem de costura de aproximadamente 7 milímetros. Fica um pouco mais para dentro do que se eu for costurar com a margem de meio. Ficou assim, então agora eu vou virar essa parte para lá, vincando bem. E aqui eu vou encaixar esse plástico, esse lado de 20 centímetros do plástico. E vou deitar essa parte de tecido por cima do plástico. Primeiro eu vou passar a costura aqui de acabamento e ao mesmo tempo o plástico vai ficar preso aqui dentro. E depois, esticando bem, eu vou passar uma costura aqui. Já vou fechar aqui a lateral e vir costurando essa parte aqui no plástico. Ficou assim, e olha como que fica na parte de trás. A gente consegue ver o tecido estampado também por dentro. E nessa parte junto ao zíper, a gente não vê tecido desfiando, porque a gente recuou um pouquinho na hora de costurar o tecido no zíper. Desse lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o outro zíper e o outro pedaço de tecido. Fica assim. E agora a gente vai trabalhar com a outra parte do plástico, a parte menor.
Aqui nessa parte de 20 centímetros, nós vamos dar um acabamento com viés antes de aplicar no zíper. Então, nós vamos dobrar o tecido 2 vezes como se fosse um viés. Dobro ao meio, vinco, e aqui eu vou fazer isso lá no ferro de passar. Abro e levo a borda para o centro dos 2 lados. E assim eu fico com a dobra de um viés. Vou fazer isso nos 2 tecidos. Vincado a ferro, eu vou encaixar aqui o plástico no meio do tecido e vou abraçar. E agora eu vou passar a costura na bordinha do viés para prender no plástico. Com o viés costurado dos 2 lados, eu vou checar se costurou o lado de trás, ok. Agora eu vou pegar a parte maior, que já está com o zíper, vou escolher um lado e eu vou posicionar, então, essa parte que está com acabamento sobre o zíper. Aqui eu vou posicionar um pouco mais perto da cremalheira, tomando cuidado para não encostar demais e ficar aparecendo o zíper lá por baixo do plástico. Eu praticamente vou alinhar essa parte do viés com a borda do zíper lá embaixo. Aqui eu recomendo que você utilize uma fita dupla face ou uma colinha para posicionar certinho essa parte do viés sobre o zíper. Eu vou usar essa fitinha dupla face que é fininha, aqui na borda do zíper. Vou tirar o papel e agora eu vou posicionar. Posicionou bem alinhado, aperta. Então, agora é só passar a costura prendendo essa parte aqui de dentro no zíper. Assim, então esse zíper já está costurado. Agora eu preciso costurar essa ponta nesse outro zíper. Para fazer isso, eu vou precisar destacar o zíper, porque eu vou ter que costurar aqui. Porém, antes de destacar, eu acho mais fácil já colocar a fita dupla face aqui no zíper e posicionar essa parte e só depois eu destaco. Com essa parte colada, eu vou então destacar para costurar. Costura feita, então agora é só colocar o cursor no zíper. Vou alinhar bem, borda com borda aqui do plástico. Se precisar, você acerta a ponta do zíper. Vou passar de fora a fora, vou colocar novamente o zíper e deixar ele paradinho aqui no meio. E aí você escolhe se você quer deixar o cursor para o mesmo lado ou quer fazer um para cada lado. Eu vou colocar esse fechando para lá, então esse aqui eu vou colocar fechando para cá. Como esse zíper já estava fechado, eu só vou posicionar aqui no meio. Então aqui a gente tem uma parte com plástico maior e uma parte com plástico menor. Eu vou achar o meio para facilitar, então eu vou posicionar aqui borda com borda, zíper com zíper. Eu vou marcar o meio aqui e aqui com o pique. E a mesma coisa do outro lado. Essa parte com o tecido maior vai ficar para fora e os 2 zíperes vão ficar para dentro da peça. Então, agora eu vou encontrar meio com meio. Vou prender aqui também. E a gente vai esticar essa parte para poder assentar aqui. Então, se você costurar com uma distância diferente da cremalheira do zíper, essa parte menor do plástico pode ficar um pouco grande. Então, sempre se atente para isso, porque aqui precisa ficar com pelo menos 1 centímetro. Outro detalhe é que essa parte aqui do viés, o tecido do viés, ele não vai ficar para baixo do alinhamento desse tecido lá do outro lado do plástico. Então, quando a gente olha aqui de frente da peça, a gente não vê a parte do viés do zíper lá por trás. Então, se você não seguiu direitinho essas medidas de distância de costura da cremalheira, talvez você vá precisar diminuir um pouco, então, o comprimento dessa parte do plástico menor. Tava com 25, você pode reduzir aí o tanto necessário para que fique assim, com essa parte sobrando pelo menos 1 centímetro e aqui também. Encontrados os meios, então aqui eu vou prender com clips e vou passar a costurinha de segurança do meio para as bordas, do meio para as bordas. E desse lado a mesma coisa. Depois de passar a costura de segurança, então eu vou refilar esse excesso de zíper e vou selar a ponta do zíper com o isqueiro.
Agora, aproveitando aqui essa marcação de meio, eu vou passar uma costura 1 centímetro para cada lado da marcação de meio. Vai servir como a divisão dos bolsos e também como uma espécie de base para esse estojo. Vai ser nesse espaço do meio que você vai colocar o ilhós, caso você opte por fazer o fechamento com elástico. Aqui eu acho mais fácil já colocar uma fita crepe bem no meio e eu vou passar uma costura de cada lado da fita crepe. Essa fita crepe tem 18 milímetros, então praticamente é a medida que a gente precisa. Vou acertar o meio da fita crepe aqui no meio e vou passar a costura bem rente à fita crepe em cada lado. Agora é só tirar a fita crepe e finalmente a gente vai fazer o acabamento aqui nas bordas com viés. Eu vou fazer esse acabamento com um sintético, é um sintético 0,8, fundo em malha. Eu cortei com sobra dos dois lados, aqui tá dando aproximadamente 36 centímetros de viés para cada lado. Eu já passei um traço aqui no meio, no avesso, porque eu vou dobrar o meio e abraçar essa borda para costurar. Novamente, vou utilizar a fita crepe fininha para me auxiliar a manter esse viés no lugar. E aqui na ponta, onde eu vou iniciar, e depois eu vou fazer isso também na ponta, no final, eu fiz uns cortes para reduzir o volume no momento da dobra. Então, eu dobrei ao meio e fiz um chanfradinho aqui no meio. E depois também chanfrei as laterais. Então, eu vou fazer o acabamento abraçando aqui com sobra em cima, dobrando dessa forma e depois abraçando aqui para a lateral. E por isso eu preciso fazer essa dobra com capricho e utilizando ou a fita dupla face ou então você pode usar cola de contato. Então, eu preciso tirar essa fita e aí eu venho posicionando no meio. O outro lado eu vou tirar. E aqui eu vou jogar essas partes para dentro do volume da dobra e vou trazer essa parte aqui para frente. Ela tem que cobrir essa primeira dobra. Nessa dobra eu tô sem a cola da fita, então eu vou segurar com clips e aqui eu venho trazendo. Eu consigo ver porque é transparente, então eu vou acertando bem direitinho esse viés. Aqui eu vou fazer aquele mesmo procedimento do chanfro. E vou prender com clips. Assim, e desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Agora é só passar costura para prender o viés. Com retrocesso no início e no final. E um ponto caprichado, principalmente nessas partes que estão mais grossas aqui. Com a sobra do sintético aqui do viés, eu dobrei, deixei 4 camadas aqui, costurei e vou fazer uma espécie de uma caminha, um apoio, para que a parte de trás do calcador se apoie e fique no mesmo nível da parte da frente, que é onde eu vou costurar. Tô usando o calcador de Teflon. Essa peça foi toda costurada com a linha de nylon 60. Pode girar com a mão, para que o ponto saia bonitinho do mesmo tamanho. Aqui na finalização, a mesma coisa, capricho na dobra e no ponto da costura. Corto a linha bem rente e vou selar a linha de nylon com o isqueiro. Dessa forma. Agora, desse lado, eu vou fazer a costura da mesma maneira. Prontinho, viés costurado. Então, agora já estamos com a parte da costura finalizada. E falta apenas colocar o fechamento. Se você quiser fazer o fechamento com elástico, como eu fiz neste aqui, então você vai precisar de um elástico roliço. Eu cortei o elástico com 39 centímetros. Esse ilhós aqui que eu utilizei é o número 51, com acabamento de margarida. Ele não tem arruela, mas pode ser qualquer ilhós que você consiga passar o elástico e o nó seja suficiente para segurar. O nó não pode passar pelo ilhós.
e fica assim dessa forma. Esse aqui eu vou fazer com fecho de montana, então eu vou precisar de rebite, vou usar aqui o rebite número 3. Vou utilizar o rebite de cabeça dupla, mas pode ser o rebite simples. E vou usar também um botão imã com rebite dos dois lados. Esse é o botão imã número 18. Você vai precisar fazer a marcação. Coloca o fecho aqui, você mede mais ou menos a posição que você quer. Olha, eu fiz assim. Aqui na parte da frente eu quero que o fecho avance um pouquinho para a parte do plástico, mas só um pouquinho. Então aqui atrás eu deixei acima do tecido e você faz a marcação na posição que você preferir. Para o furinho do rebite, eu preciso furar aqui também, nessa parte onde tem o tecido e o plástico. O rebite vai ficar aqui por dentro. Então aqui eu já coloco o rebite e vou colocar o fecho de montana aqui no furinho. Nesse fecho eu passei o pesponto de acabamento só para dar um charme, mas se você quiser não precisa. E vou colocar aqui a cabeça do rebite. Agora é só fixar com o balancinho, cuidado para não deixar esse fecho torto, deixe bem alinhadinho. E vou furar para fixar o botão aqui também. Já marquei. Essa parte do fecho vem com a parte macho do botão e o acabamento na frente. E essa outra parte do botão vem aqui com o acabamento aqui por dentro do zíper, na parte interna, junto ao plástico. E olha só como fica linda a peça também, só no cristal, sem personalização nenhuma. Para poder personalizar a peça com filme de recorte, utilizando desenhos e palavras, você precisa de uma plotter de recorte. Eu cortei a corujinha, o nome e o lacinho na minha Scan Cut. Essa máquina é super útil na costura criativa. Inclusive, eu tenho um curso chamado Scan Cut na costura criativa, onde eu ensino você a cortar diversos materiais que nós utilizamos na costura criativa, explorar todos os recursos dessa máquina e também o programa da Brother para você ter autonomia para fazer suas próprias artes e poder cortar nos materiais que você desejar. Eu deixei o link do curso aqui na descrição do vídeo. Se você tem uma Scan Cut e não sabe usar, ou se você tem vontade de adquirir uma máquina dessa, vem para o curso que você vai aprender muita coisa legal. Para personalizar esse estojo, que é para uma professora, eu escolhi então uma corujinha. Eu mesma criei o arquivo de corte dele, desse modelo de corujinha e também deste. Para personalizar, eu vou abrir. Como aqui eu vou personalizar sobre o plástico, você pode personalizar o filme de recorte sobre o tecido, sobre o sintético, mas aqui especificamente eu vou personalizar o plástico. Então, eu preciso abrir a minha peça e eu tenho plástico lá na parte de trás. Sendo assim, eu preciso abrir o zíper e colocar uma proteção ali por trás. Eu tenho aqui um tecido de algodão. Aqui, para fazer a aplicação do filme de recorte, eu vou utilizar a careta de strass com a ponta chata. Eu preciso deixar ela aquecer bem. Enquanto isso, eu vou posicionando a corujinha no lugar que eu desejo. E agora é só passar aqui por cima do liner, onde tem o filme de recorte. E se você tem uma plotter de recorte e deseja adquirir somente os arquivos de corte da corujinha, são 2 modelos de corujinha em 2 versões, com cílios e sem cílios, e um desenho de lacinho que você pode aplicar por cima. Esses arquivos de corte da corujinha estão disponíveis não somente para Scan Cut, mas também para silhuete e para Cricut. Você pode adquirir os arquivos dessas corujinhas por um preço simbólico no link que está aqui embaixo na descrição. Depois que esfriar um pouquinho, você já pode tirar. Aqui, se você quiser, você pode colocar o lacinho agora por cima e fazer o mesmo processo, passando somente em cima do lacinho. Olha só que linda que ficou a peça e super personalizada